Deus abençoe, que o Senhor possa falar contigo nessa manhã de forma especial. Queridos, eu fico feliz quando Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui e declarar a Ele o nosso amor. A oportunidade que Deus tem nos dado de poder sair dos nossos lares no domingo de manhã e estarmos aqui para dizer que nós o amamos. Amém? Eu quero falar nessa manhã sobre relacionamentos. E não houve ninguém mais intenso no seu relacionamento do que Cristo. Nós viemos aqui uma vez ao mês ministrar a ceia, e às vezes nós entramos aqui até constrangidos. A Bíblia fala que nós devemos examinar e depois nós devemos tomar o cálice, depois nós devemos cear. O inimigo pode até nos acusar, tentar imputar alguma culpa em nós, mas a palavra de Deus fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque Cristo, na sua relação, na sua intensidade da relação para conosco, ele foi ao máximo. O máximo que uma pessoa pode ir em favor de um relacionamento. Ele foi até a morte. Ele pagou com a sua própria vida e nos dá a oportunidade de estarmos aqui hoje, amém? Nos dá a oportunidade de estarmos aqui com o coração aberto. Então eu quero dizer a você, primeiro, você veio nesta manhã participar da ceia do Senhor. Não deixe que o inimigo lance sobre a sua vida, sobre o seu coração, nenhum tipo de condenação. Ele pode até te acusar, mas você já está liberto, salvo, remido, curado, transformado pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Então, eu quero que você abra o seu coração. E eu disse que nós estaríamos falando de relacionamento. E eu quero já deixar uma pergunta para você. Como você tem se relacionado? Como você tem se relacionado com a sua família? Com o seu próximo? A Bíblia ela nos fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E quem são os nossos próximos? Quem é o nosso próximo? São aquelas pessoas que nós conseguimos alcançar. É a nossa família, é o nosso vizinho, é o nosso colega de trabalho. Sabe como é que nós temos nos relacionado se nós somos chamados cristãos, olhando para Cristo e vendo a intensidade dele no seu relacionamento? Como é que nós temos nos comportado como cristãos nos nossos relacionamentos? E esse comportamento nosso, ele interfere muito, e ele diz muito de como nós vivemos. Terça-feira, o nosso pequeno grupo saiu para distribuir agasalhos e comida para as pessoas de rua. Quero aproveitar e agradecê-los. Chegamos meia-noite. E 100% das pessoas que foram abordadas, quando nós íamos conversar e ver a causa do que havia levado aquelas pessoas para a rua, elas disseram que
foi por causa dos relacionamentos. Relacionamento principalmente familiar. Eles choravam, alguns chegaram a confessar que tinham vontade de tirar sua própria vida, e para nossa tristeza maior, uma grande parte, cristãos desviados, pessoas que conhecem a palavra. Olha só a importância, como é importante a gente se relacionar, o que nós falamos, como nós vivemos, o que a gente tem feito com o nosso próximo. Sabe, eu quero falar de três personagens. Neemias. Quero falar de Jesus Cristo e quero falar de você, de mim, dos nossos relacionamentos. A Bíblia fala, abre aí por favor em Neemias no capítulo 1, do versículo 1 ao 7. A Bíblia diz assim: as palavras de Neemias, filho de Alcalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu sentado na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado o mandamento, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Quando nós falamos, irmãos, de relacionamento, talvez se você parar para pensar, o que você traz do seu passado, o que o seu passado representa para você, o que é que a sua história até hoje tem contribuído em sua vida. Qual é a palavra hoje que talvez definiria o seu passado, a sua história? Você consegue achar uma palavra? Se você fizer se tivesse um filme da sua vida, qual seria o título desse filme? Estava ouvindo um testemunho de um pastor. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e ele viu o seu espírito desintegrando do seu corpo. E ele disse que Jesus aproximou dele e veio como se fosse uma tela. E ele começou a ver toda a sua história naquele momento.
E ele conhecia a história dele, obviamente. Quando chega em uma determinada parte que ele começa a se envergonhar e temer, e dizendo, olha, eu não quero que passe por essa parte. E quando chega nessa parte, estava apagado, estava cinza. E Jesus chega para ele e disse, olha, eu não levei em consideração a sua ignorância. Aquilo que você fez, que entristeceu meu coração, eu apaguei do seu filme. Às vezes nós entramos na igreja, às vezes nós estamos aqui, mas estamos presos às nossas imagens, ao nosso passado, aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E isso tem sido um peso muito grande para muita gente, para muita pessoa. Sabe, quando você encontra com Cristo, nós vamos ver que a palavra de Deus fala que Ele carregou sobre si todas as nossas dores. Porque entre nós, tantas pessoas sentindo ainda dor física, dor espiritual, emocional, porque não consegue se desvencilhar, talvez daquilo que está acusando, daquilo que está na sua cabeça, no seu coração, de um erro. Eu quero dizer, queridos, que Cristo já apagou. Nós estamos aqui nessa manhã para adorá-lo, porque a palavra de Deus fala que Ele carregou sobre si as nossas dores, os nossos traumas, os traumas do passado, os traumas que nós carregamos, que talvez não nos deixe ainda dormir, o peso na consciência. Quando a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor, que o Senhor cuida dos seus enquanto eles dormem, porque estamos talvez adquirindo tantas patologias por causa do nosso passado, por causa dos nossos relacionamentos. Você sabe a grandeza de que é ser liberto pelo sangue de Jesus? Você sabe quão maravilhoso é? Você sabe o quanto isso representa na sua vida? Você está aqui hoje porque as suas algemas foram quebradas. Você está aqui hoje porque você foi liberto. Você está aqui hoje porque Jesus entrou em um relacionamento profundo. Lá na cruz Ele nos via. Ele entrou em um relacionamento profundo por minha causa. Isso é pouco. Ele entrou em um relacionamento profundo por você. Sabe como é que nós entramos em relacionamentos? Às vezes nós entramos e sou amigo de alguém, mas eu vou ver até onde essa amizade vai. Cristo não olhou dessa forma. Cristo pagou o preço. E com a sua mensagem Ele estava dizendo, eu vou nesse relacionamento até o final. Eu vou até o final, porque eu amo. Eu vou até o final, porque eu amo o próximo, porque eu amo pessoas. Estava vendo você. Não vale a pena. Não vale a pena. Não devemos ficar olhando para o nosso passado, para os nossos traumas, para os nossos problemas. Ficar preso. Porque o nosso passado, ele deve sim nos trazer experiência. Mas ele não pode atrapalhar o nosso presente, e muito menos ofuscar o nosso futuro. Nós temos que nos libertar. Não podemos aceitar aquilo que nos incomoda, aquilo que tem nos feito mal. Já conversei com várias pessoas em aconselhamento, eles falam, pastor, eu acho que não tem jeito, porque o meu avô era assim, o meu pai era assim, e eu estou assim.
sabe, veste uma armadura e aceita. Nós precisamos olhar para a cruz, entender que quando Cristo foi lá, naquele momento que Ele chega e fala: Pai, está muito dolorido, está quase que insuportável, se for possível tira esse cálice, se for possível. Naquele momento Ele estava carregando, Ele estava recebendo todo o nosso pecado, por isso tamanha era a dor. E ainda, depois de tudo isso, quando Ele passa por todo aquele processo, vence a própria morte, nós ainda precisamos viver penando e sofrendo por causa dos atos que nós cometemos. Cristo carregou sobre si o seu pecado, o meu pecado. Viva em paz. Ele te trouxe aqui para você participar da ceia, num ato, a hora que você tomar o cálice e comer o pão, você vai estar dizendo: Senhor, nós temos uma aliança. Obrigado pela amizade, obrigado pelo relacionamento, obrigado pela oportunidade. E nós precisamos entender. Veja bem que Neemias, ele tinha, todos sabem, que ele tinha um cargo de relevância. Ele era um homem que tinha um bom emprego. Mas tem algumas atitudes de Neemias que nos chamam muita atenção e que nós até precisamos aprender com ele e colocar em prática na nossa vida. Veja bem que quando chega perto dele, a Bíblia fala que o seu irmão, ele pergunta por Jerusalém, pelo povo. Ele estava nesse momento querendo saber como é que estava o seu povo, a sua família. Será que nós sabemos como estão os nossos? Será que nós temos perguntado e temos interessado? Alguns dias atrás, eu fiquei muito triste. Eu estive em Anápolis e a minha cunhada disse que um primo nosso estava passando por uma tribulação muito grande, e eu vim embora e me senti na responsabilidade de voltar e conversar com ele. Não voltei na semana seguinte, e quando eu fiquei sabendo que ele havia se enforcado, um rapaz de 26 anos havia se enforcado, tirado a sua vida. Eu até tinha feito como Neemias, eu até havia perguntado sobre a situação da minha família, mas não dei sequência no que deveria dar. Como é que está, irmãos? Como é que está o seu relacionamento? Como é que estão os seus? Como é que estão os seus? Talvez você veio aqui com o coração contrito, machucado, ferido. Talvez você não teve um relacionamento bom com seu pai, com a sua mãe. Talvez isso tenha te feito mal. Está na hora da gente entender o sacrifício de Jesus. Está na hora da gente entender a intensidade do relacionamento de Cristo com cada um de nós. É assustador quando se fala de relacionamento, quando se fala
de relacionamento pai e filho, mãe e filho, esposa e esposa. Como nós encontramos pessoas machucadas, feridas. Como nós encontramos filhos traumatizados. Como nós encontramos maridos machucados, pais feridos, tristes. Como nós encontramos. Às vezes, a gente precisa entender o propósito de Deus, porque Deus pôs essas pessoas ao nosso lado, porque Deus nos deu a oportunidade de relacionar. É para você abençoar, é para você fazer a diferença. Quantas pessoas que não conseguem mais chorar na presença de Deus, porque o coração está amargurado? Quantas pessoas não conseguem se relacionar com Deus? Não conseguem chamar Deus de Pai, porque está traumatizado pelo relacionamento horizontal. Sabe, nós não temos esse direito, nós não podemos, nós não somos melhores, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes sim, nós estamos neste mundo, nós vivemos aqui, mas Deus tem algo melhor para nós, nós somos diferentes, e nós temos que fazer a diferença em nossos relacionamentos, nós precisamos. Eu te peço, querido, em nome de Jesus, nessa manhã, se o seu coração está machucado, primeiro faça como Neemias fez, entenda, faça um diagnóstico de como está a sua família, o seu povo, o seu próximo. Será que fizemos algo que magoou, que machucou? Será que nós estamos carregando alguma mágoa, alguma dor de nossos relacionamentos? O nosso momento, querido, é agora. Jesus está nos dando uma oportunidade de mudar a nossa história. De mudar a nossa história. Quando Neemias pergunta como está o povo, como está Jerusalém, ele demonstra um interesse. Ele não pergunta apenas por perguntar, mas teve um objetivo em saber como é que estava. Houve interesse de Neemias em relação ao povo de Jerusalém, a situação de Jerusalém que havia sido saqueada. Nós não podemos usar a filosofia da indiferença. Eu preciso me salvar. Eu preciso resolver a minha situação. Cada um no seu quadrado. Não faz sentido. O evangelho não é isso. Não faz sentido. Não faz sentido a gente estar preocupado somente com a nossa situação. Cristo não usou essa filosofia da indiferença. Você já pensou se Cristo tivesse usado e se ele tivesse dito cada um no seu quadrado, cada um resolvendo a sua situação, o que seria de nós? O que seria de mim? Será que nós teríamos força suficiente para vencer? Ou nós estaríamos aniquilados? Será que nós estaríamos aqui? Será que teríamos força para estarmos aqui? Ele não preocupou, ele não pensou. Aliás, em quem ele menos pensou foi nele mesmo.
mas Ele pensou em mim, Ele pensou em você, Ele pensou em nós. E nós precisamos entender isso, e não podemos ser indiferentes, não podemos ser indiferentes. Se Deus te deu a oportunidade de se relacionar, seja bênção, abençoe. Se você está, de repente, carregando alguma mágoa, preso, sabe, no pecado, o objetivo do inimigo é esse, é dizer que você está preso no pecado, que você não vai a lugar nenhum. Porque a Bíblia fala que ele veio matar, roubar e destruir. Destruir mentes, destruir coração. Esse é o objetivo dele. E nós não podemos receber, nós não podemos aceitar a proposta do inimigo em nossas vidas. Talvez esteja do seu lado a pessoa que você precisa pedir perdão. Talvez esteja distante, mas fala com Deus, querido. Abre o teu coração. Abra o seu coração. Se interessa pelos seus. E Neemias, ele ouve uma resposta daqueles homens sobre a situação de Jerusalém. E eles disseram que Jerusalém estava na miséria, estava desprezada, os muros estavam derribados e as portas estavam queimadas. Algum tempo atrás, Jerusalém tinha uma fortaleza, tinha muros e eles estavam teoricamente protegidos. E agora Neemias ouve que a situação está indo de mal a pior. Se a gente não perguntar, se a gente não parar para observar sobre a nossa família, nós vamos perdê-los. Não estou fazendo terrorismo. Às vezes você olha e você vê pessoas se matando. Estamos morando dentro de uma mesma casa, talvez dentro de um apartamento bem minúsculo como o meu. Mas se nós não tivermos o interesse pelos nossos, ele pode estar sentado do seu lado no sofá, mas se não tivermos interesse, nós não vamos saber como é que está a situação. Se não houver pergunta, se não houver disposição de intensificar o nosso relacionamento, nós vamos ver os nossos em situação de miséria, como Neemias ouviu. Eu fico me perguntando, eu sei que já está batido demais esse assunto, esse tema, mas eu fico me perguntando como a gente tem visto jovens e adolescentes tirando a sua vida por causa dessa história aí, dessa baleia azul. Mas não é o primeiro ato que tira a vida. Não é entrar e morrer, há uma sequência. Onde é que estão os próximos dessas crianças, desses adolescentes que não conseguem identificar? Nós precisamos olhar com esses olhos e ter esse coração como Neemias teve, primeiro de tentar saber como é que está a situação, queridos,
Como é que está a situação da nossa família? Volto a dizer, não podemos viver essa filosofia da indiferença. Eu preciso fugir do inferno. Não é esse o nosso propósito. Não é esse o nosso objetivo. Não é correr do inferno. Mas é sim caminhar com Cristo. É glorificar o nome do Senhor. É ser luz, é ser sal. É viver os nossos relacionamentos de forma intensa. É de estar assim preocupado com o próximo. Gente, como é pesado, como a Bíblia fala. Sabe o que é amar o próximo como a si mesmo? Difícil. Amar o próximo é muito mais do que a gente levar o agasalho na rua. É muito mais do que isso. Eu vou ser bem extremista, mas amar o próximo é se tivesse uma cruz, apenas, e você e mais um, e perguntar para você, quem é que vai para a cruz? Você falar assim, escolhe um de nós dois. Isso é amar o próximo. Nós nos metemos com o Evangelho. O Evangelho é isso, é renúncia. Tem se pregado por aí que Evangelho é bens materiais. É entrar no Evangelho e ficar rico. Mas o Evangelho é renúncia. Amar o próximo é renúncia, é cortar na própria carne. É abrir mão daquilo que te satisfaz em favor do seu próximo. Isso é viver o Evangelho. Cristo fez isso. E com qual é o direito que nós temos? Qual é o direito que nós temos de olhar para o próximo e dizer assim, olha, isso é problema dele. Isso é problema dele. Nós não podemos fazer isso. Neemias ouviu que o seu povo estava desprezado. Foi uma das palavras que ele ouviu. Olha, o povo está em miséria, aqueles que escaparam estão desprezados, os muros foram derrubados. Sabe, quando os muros foram derrubados, eles se sentiram expostos, fragilizados, porque ali o inimigo tinha fácil acesso. E o nosso passado, às vezes nós construímos muros emocionais. Aqui em Águas Claras, nem tanto, mas nas cidades satélites, quem anda por aí, vê o comércio cheio de grade. Vocês já viram? O comerciante vendendo a sua mercadoria passando pela grade. Construiu muros para se proteger. Na nossa vida emocional, às vezes, nós construímos muros. E carregamos esses traumas de miséria, de desprezo, de palavras negativas. Construímos muros. Mas se você observar, quando o comerciante faz aquele muro, quando ele faz aquela grade, quem é que está preso? Ele. Ele se prende de trás da sua própria grade. E às vezes nós estamos presos por trás dos nossos muros emocionais. E nós não conseguimos ainda entrar em nenhum relacionamento. Nós não conseguimos nos relacionar, porque nós construímos muros. Porque o nosso passado foi construindo muros. Nós ouvimos palavras de desprezo.
palavras que talvez queria nos levar à miséria, palavras e situações e às vezes trazemos isso para o nosso tempo, e isso tem interferido nas nossas relações, isso tem interferido talvez na relação pai e filho, esposa e esposa, familiar como um todo, e até no nosso trabalho. Eu acho fantástico as diferenças. Nós temos uma mania de querer fazer com que as pessoas entrem no nosso molde, né? Eu só vou gostar de quem pareça comigo. Eu só vou me relacionar com quem tem o meu comportamento. Às vezes, isso é cômodo, não é? Pessoa que pensa como eu penso, pessoa que gosta do que eu gosto, isso é cômodo. Mas a gente precisa aprender a se relacionar com os diferentes. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos disso. E dentro desses muros, eles têm nos sufocado e a gente não consegue ver. A nossa visão não consegue ultrapassar essas muralhas emocionais. E nós ficamos cegos. E nós andamos como raquíticos. Porque nós construímos muros para nos proteger. E agora nós estamos sem visão, não conseguimos nos relacionar, ou dentro dos nossos relacionamentos nós trazemos as nossas cicatrizes, os nossos traumas, os nossos machucados emocionais, e isso tem interferido diretamente em nossos dias. Talvez você venha à igreja, às vezes você participa da ceia, mas falta alguma coisa. Falta tirar algo. Se a ferida está aberta, Cristo vai derramar do bálsamo. Cristo vai derramar do bálsamo sobre as nossas vidas. A cicatriz permanece. A cicatriz permanece. Mas permanece sem dor. Eu tenho algumas cicatrizes. Não dói. Mas quando eu olho, eu até lembro. E podem ter certeza, faço de tudo para não cometer o mesmo erro, para não me queimar de novo. Então, se tem algo ferindo você, se tem alguma coisa, alguma chaga aberta, se tem alguma ferida aberta, Cristo está aqui e tem interesse em cicatrizá-la. Glória a Deus. Às vezes nós ficamos expostos, porque os muros foram derrubados e nós sentimos fragilizados. Nós precisamos pegar os nossos e cuidar, não construir muros para protegê-los. Mas a gente precisa de dar a eles suporte com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com o nosso falar, com o nosso amor, para que eles se fortaleçam, para que eles entendam que Cristo é o caminho. Eu me lembro, não tem muito tempo, a minha mãe com 90 anos de idade, eu ia na casa dela, e ela me abraçava, pegava na minha mão, não falava nada.
Mas eu sentia que ela estava dizendo: meu filho, estou aqui. Estamos juntos. Nós precisamos de gestos de amor com o nosso próximo, de palavras de afirmação, palavras de amor com o nosso próximo. Não precisa me responder, mas quando foi que você disse ao seu filho que você o ama? Qual foi a última vez que você disse para sua esposa, para o seu esposo que você o ama, que você a ama? Qual foi a última vez que você deu um abraço em um colega de trabalho e disse: cara, você é importante para mim? Qual foi a última vez? Nós precisamos intensificar os nossos relacionamentos. Nós somos o povo de Deus. Você é povo de Deus. Você tem um coração transformado. Nós precisamos viver intensamente. Sabe o que Neemias fez quando ele ficou sabendo dessa situação, que as portas estavam queimadas, que o povo estava em miséria? A Bíblia fala que ele assentou. Ele disse: eu assentei. Eu fico imaginando essa cena, sabe? Fico imaginando essa cena. Tamanho foi a tristeza que invade o coração de Neemias. E ele fala: eu assentei. Sabe o que é assentar? É gastar tempo. Hoje nós temos dificuldade de sentar, não temos? É tudo muito rápido. Eu até estava brincando com um comerciante amigo meu. Eu falei: cara, ele é muito rico, mas ele não senta nem para tomar café. Ele não senta para tomar um cafezinho. Ele não gasta tempo consigo. A Bíblia fala que Neemias, quando ficou sabendo da situação, ele fala assim: eu assentei. Eu gastei tempo. Eu gastei tempo pensando no meu povo. Nós precisamos tirar tempo. Nós precisamos tirar tempo, queridos. O Papa Francisco falou algo que eu achei fantástico. Ele falou: eu não entendo o povo. Não visita mais. Não ama mais. Não fala bem. Mas quando morre, larga tudo e vai ao velório. Quando morre, chora. Quando morre, fala que aquela pessoa era importante. Por que não falar agora? Por que não declarar o nosso amor, o nosso relacionamento hoje? Por que não dizer que amamos? Cristo não teve timidez em dizer que nos ama. A Bíblia fala que ele foi colocado na cruz mais alta. Ele ficou em posição de destaque, de humilhação, de desprezo. Mas ele estava dizendo ali: Batista Koinonia, eu te amo. Ele não teve medo de entrar de forma intensa nesse relacionamento, porque nós somos tímidos. Em abraçar, em olhar e dizer: eu te amo. Por que não fazemos isso, queridos? Porque talvez estamos andando com os nossos traumas.
Talvez nós não conseguimos nos libertar daquilo que de repente alguém falou para nós no passado, e isso está influenciando agora. Em nome de Jesus, lança a mão disso. Viva na presença do Senhor, entenda, viva intensamente com Deus. Viva intensamente com o seu próximo. Se você não pode amar aquele que está próximo, como nós podemos amar a Deus que não vemos? Nós precisamos viver intensamente. Nós precisamos sentar. Nós precisamos conversar. Nós precisamos tomar café juntos. Dia de sábado eu participo de um futebol de um grupo que não é da igreja. Primeira vez que eu cheguei lá eu pensei que ia dar morte. Se vocês passarem por lá, vocês falam assim, o pastor desviou, está no meio desse povo. É muito palavrão. Parece que vai dar morte. Mas sabe o que tem acontecido? Quando eu chego, aqueles que estão com problema, e são vários, eles me chamam lá para o cantinho. Ontem mesmo um estava chorando lá comigo. Ele me abraçou e chorou, falou, pastor, é tão bom conversar. Eu estou vivendo esse conflito. Estou passando por isso, estou passando por aquilo. Eu quero falar com o senhor depois. Eu chamo lá, a gente ora lá na beira do campo. Não tem hora, queridos, não tem lugar para viver a relação, o relacionamento com o nosso próximo. Nós precisamos intensificar isso, não podemos ser tão tímidos. E Neemias fala assim, eu sentei e chorei. Sabe por que ele chorou? É porque realmente a situação do seu povo havia incomodado. E ele demonstra isso, abrindo mão, e conversando com o rei, e indo para restaurar os muros de Jerusalém. Ele chorou pelos seus. A notícia mexeu com o coração dele. E qual que é o grau dos nossos relacionamentos com os nossos? Sabe, a coisa mais simples que tem é quando alguém nos incomoda, é você deixar a pessoa engavetada, deixar para lá, fugir do problema é o mais simples que tem. É ou não é? A gente fugir do problema, sair desviando, aqui tem uma barreira, eu venho, aqui tem outra, vou para aqui. Só que esse caminho pode nos levar para onde nós não queremos ir. Nós precisamos vencer as barreiras, nós precisamos chorar pelos nossos. Nós precisamos chorar pelos nossos. Olha, sabe, com todo respeito, sabe aquelas pessoas que pegam aquele galinho de arruda para benzer criança? Vocês sabem? Já viram isso? Fica benzendo as criancinhas? Minha mãe fazia isso. Na casa da minha mãe era cheio de quadros. E um dia, a minha mãe com 80 anos, achava engraçado que ela benzia, pegava um galinho, aí ficava batendo assim, pastor, na testa dos menininhos. Aguinha. Ela ficava uns 20 minutos. Aí depois a criança saía, ela falava assim, olha meu filho, como é que estava aqui com quebrante, já está murchinha. Começou a bater 20 minutos essa folhinha na testa dele. Vai murchar, não vai? Mas com o tempo, a minha mãe se converteu. Com 80 anos,
Eu tive a honra de batizar a minha mãe. Aleluia. Porque eu chorei pelos meus, eu apresentava a minha velhinha ao Senhor. Eu chorava na presença de Deus. Ela desceu as águas falando, a água estava meio fria, ela falava assim, Nossa Senhora, mas foi. Era muito tempo de tradição. Meu filho, mas eu sou, agora tira tudo lá. Mas eu sei que na sua simplicidade, Jesus entrou no coração e recolheu com 92 anos. E eu não tive nem como orar para dar mais vida para ela, porque ele havia feito tanta coisa na vida da minha mãe. E recolheu aos 92 anos. Chore pelos seus. Ore pelos seus. Intensifique a sua relação. Neemias, ele lamentou pela situação. Neemias jejuou e orou. Interessante que ele não estava em Jerusalém, mas a Bíblia fala que ele chega para Deus e assumiu a culpa do povo, como se ele estivesse no meio deles, e disse, nós pecamos, de repente nós não fizemos aquilo que agrada o seu coração. Então a responsabilidade do nosso próximo, da condução do nosso próximo, da situação do nosso próximo é minha, do meu próximo. Eu tenho responsabilidade com ele. Eu tenho responsabilidade com meus filhos, com a minha esposa, com meus irmãos, com meus colegas de trabalho. Nós precisamos assumir isso, queridos. Mas aí o maior de todos, o maior exemplo, Cristo por nós. Ele também se interessou por nós, e muito. Você sabe o quanto Cristo te ama? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Cristo nos ama de forma incondicional. Ele nos amou primeiro sem esperar nada em troca. Eu vou contar uma piadinha aqui antiga, que eu conto direto. Não sei nem se tem graça mais, mas eu acho interessante. Diz que dois caçadores, eles estavam andando e de repente surgiu um leão. E eles saíram correndo. O leão era gigante. E eles saíram correndo. E um mais ágil estava lá na frente e parou e tirou o calçado que estava incomodando ele correr. O outro passou e falou com ele, cara, corre. Você acha que você tirando o seu calçado, você vai correr mais do que esse leão? Ele, não, mas eu não quero correr mais do que o leão. Eu quero tirar o calçado e correr mais do que você. Eu correndo mais do que você, está resolvido. Os nossos relacionamentos não podem ser pautados nisso. Amar o próximo é o que Cristo fez. Ele se interessa. Ele dedica a vida. Ele assume a culpa. E a Bíblia fala que ele leva sobre si os nossos pecados. Amar o próximo é isso. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Você é liberto. Não há condenação. Se alguma coisa te incomodava, abra mão. Intensifique os relacionamentos, principalmente com Deus, e deixe Ele agir em sua vida. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria convidar o pastor Kleber. Nós estaremos ministrando. Se você veio com o coração machucado, ferido, contrito, estava em dúvida de cear, ceia, examine-se
tome decisão e participe da ceia do Senhor.